O segredo perdido dos deuses que a humanidade esqueceu. Imagine por um instante que todo o conhecimento que você busca, todas as respostas sobre quem somos, de onde viemos e por que existimos, já estiveram nas mãos da humanidade há milhares de anos. Mas algo aconteceu, um esquecimento, um corte na memória espiritual da espécie, e esse conhecimento, que um dia foi considerado divino, foi apagado da consciência humana, deixado para dormir sob as areias do tempo. Este é o segredo perdido dos deuses. Os antigos diziam que os deuses não morrem, eles apenas se calam, e quando o homem se afasta do sagrado, o silêncio se torna a sua maldição. Mas em alguns lugares do mundo, esse silêncio ainda guarda ecos. Ecos em templos, em símbolos, em livros que sobreviveram à fúria das eras. O que se esconde nesses ecos pode mudar tudo o que você acredita sobre a vida. Hoje vamos mergulhar nas origens esquecidas da sabedoria humana. O que chamamos de mitologia talvez seja apenas a lembrança distorcida de uma ciência espiritual perdida. As civilizações antigas, Egito, Suméria, Índia, Grécia, América pré-colombiana, falavam, cada uma à sua maneira, sobre o mesmo mistério, o conhecimento dos deuses. E esse conhecimento prometia algo que a ciência moderna ainda não conseguiu compreender: a verdadeira ascensão da consciência. Mas antes de continuar, respire fundo e sinta este momento, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história, é um espelho que reflete o que você foi, o que você é e o que pode voltar a ser. Dizem que nos primórdios os deuses caminharam entre os homens, não como seres sobrenaturais, mas como instrutores. Seres de luz e mente expandida que ensinaram à humanidade os segredos do fogo, das estrelas e da alma. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, os egípcios de Neteru, os gregos de Theoi. Cada cultura tinha um nome diferente, mas o símbolo era o mesmo: seres que desceram dos céus para despertar o homem. Mas o que realmente significa céu? Para os iniciados, o céu não era apenas um lugar físico, era um estado de consciência. Os deuses não vieram de planetas distantes, mas das profundezas do próprio espírito humano. Eles representam o potencial divino adormecido dentro de cada um de nós. E esse é o segredo que foi esquecido. Em tábuas de argila sumérias, em templos egípcios e nos textos védicos da Índia, há pistas de uma ciência espiritual unificada. Um conhecimento que via o universo como um ser vivo e o homem como o reflexo desse ser. O princípio era simples e sagrado. O que está acima é como o que está abaixo. Hermes Trismegisto chamou isso de correspondência, o primeiro pilar da sabedoria hermética. Mas com o passar dos séculos, esse ensinamento foi corrompido. Reis e impérios perceberam o poder que havia nesse saber e tentaram monopolizá-lo. A sabedoria dos deuses se tornou o segredo das elites, dos sacerdotes, dos templos fechados. E o povo foi ensinado a temer o que antes o libertava. A chama da consciência começou a se apagar. O conhecimento que despertava a alma foi substituído por doutrinas que aprisionavam a mente, e assim nasceu a maior ilusão da humanidade, a de que o divino está fora e não dentro de nós. Mas em meio às sombras do esquecimento, alguns guardiões mantiveram viva a memória do fogo. Em ordens secretas, manuscritos escondidos e símbolos gravados em pedra, fragmentos desse conhecimento foram preservados, esperando o momento certo para serem redescobertos. É por isso que em cada era surgem aqueles que desafiam o véu do esquecimento. Hermes, Pitágoras, Zoroastro, Lao Tse, Jesus, Buda e, mais recentemente, pensadores como Giordano Bruno, Paracelso, Manly P. Hall e Carl Jung. Todos eles, à sua maneira, tocaram esse mesmo segredo e tentaram devolvê-lo ao mundo.
Mas o homem moderno se distraiu. Passou a buscar poder material e esqueceu o poder interior. Criou máquinas, mas perdeu o contato com o invisível. Construiu torres de concreto, mas esqueceu de construir templos na alma. E é aqui que o mistério retorna. Porque o segredo perdido dos deuses nunca foi destruído. Ele foi escondido dentro de você. A mente humana é o verdadeiro templo, o altar da criação. Cada pensamento é um tijolo do universo. O que os antigos chamavam de deuses nada mais eram do que estados elevados de consciência. Hermes dizia: o todo é mente, o universo é mental. Essa frase, tão antiga quanto o tempo, é a chave que abre todas as portas. Porque se o universo é mental, então tudo o que existe nasce da consciência. E se nós somos parte do todo, então também somos criadores de realidades, de experiências, de destinos. Mas o que os antigos queriam nos dizer com isso vai além da simples ideia de pensamento positivo. Eles falavam de uma ciência sagrada, na qual vibração, frequência e intenção moldam a própria estrutura da realidade. A geometria sagrada, o som primordial, o verbo criador, tudo isso era parte de um mesmo corpo de conhecimento. Imagine o universo como uma imensa sinfonia. Cada ser, cada estrela, cada átomo vibra em um tom específico. Quando estamos em harmonia com essa música, nossa vida flui. Quando nos afastamos, o caos se instala. Os antigos chamavam isso de desalinhamento com o divino. E aqui está o ponto mais profundo. O segredo dos deuses não é um dogma, mas uma prática. Não é acreditar, é despertar. Eles nos ensinaram que tudo começa dentro e se manifesta fora, que a realidade não é algo que nos acontece, mas algo que criamos, consciente ou inconscientemente, a cada instante. Os sacerdotes egípcios diziam que o coração é a balança da alma. Os hindus falavam do Atman, a centelha divina em cada ser. Os gnósticos do pneuma, o sopro original. E hoje, até a física quântica começa a tocar nas mesmas fronteiras, sugerindo que a consciência pode ser o campo fundamental do universo. Mas se tudo isso é verdade, por que esquecemos? Por que nos tornamos cegos ao que já sabíamos? Talvez porque o esquecimento seja parte da experiência. O jogo cósmico da consciência é lembrar-se de si mesma através da dualidade, como uma chama que precisa do escuro para brilhar. E quando a humanidade finalmente compreender isso, não haverá mais deuses e homens. Haverá apenas consciência, um só ser, manifestando-se em infinitas formas. Os deuses nunca nos abandonaram, nós é que adormecemos. E agora, neste exato momento histórico, sinais de um novo despertar começam a surgir. Pessoas em todo o mundo estão redescobrindo símbolos antigos, estudando filosofias esquecidas, questionando a realidade, abrindo a mente. A internet, paradoxalmente, tornou-se o novo templo, onde os buscadores se encontram, compartilham e acendem de novo a chama do saber. O conhecimento, que antes era restrito a iniciados, começa a se libertar. A humanidade está lembrando. E esse é o verdadeiro milagre da nossa era. Mas cuidado, o despertar não é confortável, porque lembrar quem você é significa confrontar tudo o que não é. A luz revela, mas também queima. Por isso, o segredo dos deuses sempre foi reservado aos corajosos, àqueles dispostos a enfrentar o próprio espelho e atravessar o véu da ilusão. Eles não buscavam adoração, mas compreensão. Não queriam templos de pedra, mas mentes despertas, porque o templo real é você. O altar está dentro, e o sacrifício exigido é o do ego, da ignorância, do medo. O segredo perdido dos deuses é, na verdade, o segredo de quem você é. A centelha que cria, sente, transforma e sonha. A consciência eterna que brinca de ser humana por um tempo, apenas para lembrar, um dia, que é divina.
Talvez seja por isso que os antigos deixaram tantas pistas, porque sabiam que um dia, quando o mundo mergulhasse em escuridão, alguém, talvez você, olharia para o alto e se lembraria. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Nenhum encontro é. Talvez este seja o seu chamado, o convite para lembrar que o universo não está fora de você. Ele pulsa dentro do seu próprio coração. Você é parte do todo, e o todo está em você. O mesmo fogo que brilhou nas estrelas, que deu forma aos deuses e moveu as civilizações, arde silenciosamente dentro da sua alma. O esquecimento coletivo está terminando. As paredes entre o visível e o invisível estão se tornando finas. O conhecimento antigo está voltando, não como crença, mas como experiência viva. E quando a humanidade esquece o divino, algo extraordinário acontece. Ela começa a procurá-lo novamente. Essa busca é o motor da evolução espiritual. Cada crise, cada queda, cada sombra é um convite à lembrança. É o próprio universo chamando você de volta para casa. Talvez o segredo perdido dos deuses nunca tenha sido perdido. Talvez sempre tenha estado aí, esperando o momento em que estivéssemos prontos para ouvi-lo novamente. E agora, o tempo chegou. O despertar não acontece em templos distantes, nem em livros sagrados. Ele acontece quando você silencia por dentro e percebe que o mesmo poder que move o universo respira através de você. Respire fundo, sinta. Isso é o todo. Isso é o que os antigos chamavam de divino. Agora você sabe o que eles sabiam. O segredo está em lembrar e viver como quem se lembra. Se este vídeo fez algo despertar dentro de você, se tocou a sua alma ou trouxe uma nova perspectiva, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que essa mensagem acendeu em você. Deixe também o seu like. Não apenas como apoio, mas como símbolo de que a chama continua acesa. E se você sente que faz parte dessa busca, inscreva-se no canal, porque aqui, juntos, estamos reconstruindo o altar do conhecimento, pedra por pedra, símbolo por símbolo, lembrança por lembrança.